Povo de Deus, pois bem, eu disse para vocês que nesse vídeo eu falaria sobre queda, mas eu vou deixar para falar sobre queda no próximo vídeo, pode ser? Pode ser. Porque eu acho que ainda faltou algumas informações. Óbvio que eu vou estar sempre voltando nesse assunto, porque esse é o assunto da minha vida. Esse eu acho que é o motivo pelo qual... Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Esse é o motivo pelo qual não só estou fazendo esse vídeo, mas eu acho que para o qual eu existo. Nossa, foi profundo agora, né? Mas enfim, eu vou continuar falando sobre 1 Timóteo capítulo 2:12. Me perdoe aí quem não quer mais, mas enfim. Eu acho que ficou algumas coisas, ainda faltando algumas respostas. E Paulo faz isso em Romanos capítulo 9, né? Ele pergunta e ele já responde, já deduzindo que talvez essa seria a pergunta das pessoas, né? Então eu vou fazer nesse vídeo, eu vou falar de novo sobre e fazer esse jogo de que talvez vocês tenham ou que eu já ouvi falar, né? Que realmente existe. Ainda com esse tema sobre liderança eclesiástica, liderança na igreja, né? Então esse texto, essa ideia é pensando na liderança na igreja, dentro da igreja. Então, quando a gente pensa em mulheres exercendo autoridade, a gente está pensando aqui no contexto eclesiástico, porque esse é o assunto do apóstolo Paulo ali em 1 Timóteo capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 11 e em Tito também, se eu não me engano, Paulo traz isso também, esse tema, né? Lembrando que Timóteo e Tito eram pastores discipulados pelo apóstolo Paulo. Então essas epístolas, elas são muito importantes para nós porque elas são epístolas pastorais. Então quando nós quisermos saber sobre governo, sobre forma de culto, sobre como funciona a organização da igreja, é muito interessante a gente ler essas epístolas porque elas são muito fundamentais, focados nisso, né, de discernimento de culto, de ordem, de organização e tudo mais. Então, vamos lá. É muito importante também a gente pensar que nós estamos vivendo um tempo de ideologia de gênero, de igualdade entre os gêneros, de tantas coisas, gente, tantas coisas absurdas até, que a gente fica, não, como possível um negócio desse? Mas enfim, esse é o nosso tempo. Esse é o problema que a gente está vivendo. A gente nunca pode pensar que nós estamos vivendo o pior momento da vida, porque coisa ruim sempre existiu. Se você for na Bíblia, o tempo todo vai ter coisa ruim. Vai ter lá Sodoma e Gomorra, vai ter lá, que nem a gente falou no outro vídeo, né, a cultura dos gregos, tantas coisas absurdas que existiam entre os gregos, no sentido de idolatria, de imoralidade sexual, tanta coisa ruim. Então, não é nada novo, né? Então não é nada novo, né, gente? Né? A gente não tem que se impressionar com essas coisas, porque desde que o pecado entrou no mundo, nós viveremos, infelizmente, com problemas. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser luz em meio às trevas, para fazer a diferença na nossa sociedade. Então nós vivemos um tempo atrás um acontecimento que do evangelho, e você recua assim no nível absurdo, né, de contexto bíblico. Então você o certo é mesmo se afastar dessas ideias, desses tipos de pessoas, porque essas pessoas tiveram um contato com a verdade, então é bem complicado. Mas enfim, esse pastor, né, esse pastor que foi pastor um dia, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada, que ela precisava ser contextualizada, porque hoje os tempos são outros, porque a Bíblia é um livro muito antigo, porque antigamente a cultura é assim, assado, e enfim. E nós vemos no vídeo passado que, por exemplo, a cultura grega, porque Paulo aqui em 1 Timóteo estava falando sobre os gregos, que Timóteo seria pastor, né? Eu acredito que Timóteo foi pastor de outras igrejas também, mas ele foi principalmente pastor da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era um contexto de cultura grega. Então, um contexto de cultura grega, você falar que o apóstolo Paulo ali em 1 Timóteo capítulo 2:12 estava falando por causa da cultura daquele momento, é totalmente equivocado.
porque existia um contexto de idolatria onde quem fazia os cultos eram as mulheres. As mulheres é quem eram as sacerdotisas. Então, usar essa ideia de ser cultural e histórico é um absurdo. E esse pastor disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Não apenas por esse texto, mas por diversos textos, onde fala, por exemplo, da submissão da mulher, sobre o patriarcado e tudo mais. Essas ideias que a gente vê bastante, né, gente? Você só vai encontrar essas ideias a favor do patriarcado, por exemplo, ou a favor da submissão feminina na palavra de Deus, na Bíblia. Hoje em dia está cada dia mais difícil você encontrar isso em livros, óbvio, livros que não sejam bíblicos, né? Que não sejam num contexto religioso. E então, a única arma que a gente tem de ataque contra essas ideias malucas que têm surgido no nosso tempo é a palavra de Deus. Então, por exemplo, a palavra patriarcado ou patriarcas, você só vai achar na Bíblia. Então, quem está lutando contra isso, está lutando contra o único lugar que você vai achar isso, que é a palavra de Deus. Então, quando dizem que é histórico, cultural, não sei o que, você tem que entender que a palavra de Deus, ela é eterna. E que, por exemplo, como a gente leu, né, 1 Timóteo, a cultura dos gregos, que foi daquele tempo, não é muito diferente da cultura nossa hoje em dia. Existia homossexualidade antigamente muito pior que a homossexualidade hoje em dia. As mulheres eram objetos, tratadas como objeto, embora nos templos idólatras elas fossem sacerdotisas, elas ministrassem culto, e até o culto idólatra envolvia muita imoralidade. Então as mulheres eram tratadas como objeto, como coisa sem valor. Eles entendiam que elas eram necessárias para procriação, né, de novos seres humanos, mas eram só para isso que elas existiam. Então, se a gente for pensar em cultura grega, a cultura grega era muito pior, né? Se for contexto cultural histórico, antigamente era muito pior do que hoje em dia. Então, enfim, sobre 1 Timóteo capítulo 2:12. Então, vamos fazer um jogo de perguntas e respostas, perguntas que talvez não foram respondidas nos vídeos anteriores, e que talvez seja pertinente a gente pensar sobre, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta que a gente pode pensar aqui. Quando o apóstolo Paulo fala para as mulheres não exercerem autoridade ou falar na igreja, era por causa da cultura da época? Então, a gente já respondeu que não, porque na cultura da época as mulheres eram quem ministravam o culto. Então, isso é irracional pensar dessa forma. Então, o que Paulo faz? Como a gente disse no vídeo anterior, Paulo traz Gênesis de volta. Ele traz a história da queda de volta. Na verdade, o que aconteceu na queda foi justamente isso. Deixa eu ver no cabelo que já tem. O que aconteceu na queda foi justamente isso. A mulher que tomou a frente do seu marido e ela ali conversando com a serpente, né? Um papo muito, muito louco. Fez com que o seu marido se submetesse a ela. Então, as coisas começaram a sair de ordem. Adão era para estar protegendo Eva, era para ensinar, porque toda a instrução que foi dada a respeito do jardim foi dada para Adão. Deus deu a ordem para Adão e depois ele criou Eva. Então, tudo que Adão havia aprendido do Senhor era para ele estar passando para sua esposa, para Eva. Então, era para Adão ter entrado na frente e intervido, mas ele se omitiu. Então, a partir do momento que ele se omitiu, Eva toma frente, Eva come do fruto proibido, Eva dá o fruto para Adão. Então, quando Paulo fala sobre a ordem na igreja, ele está falando sobre a queda. Então, o problema de desordem dentro da igreja é um problema de pecado. E é muito importante a gente entender que Deus é bom. Então, se a gente tem dificuldades com alguns textos da Bíblia, é porque provavelmente a gente ainda não experimentou da bondade de Deus. Então, no próximo vídeo que a gente vai falar sobre a queda, a gente entende que mesmo que Eva tenha tomado a atitude de falar com a serpente, de comer do fruto proibido, quando Deus vai visitar no fim do dia aquele casal, o que ele faz? Ele chama Adão. Adão, o que está acontecendo aí?
Então ele não culpa Eva a princípio, ele chama Adão, ele está chamando Adão para a responsabilidade. E depois disso, quando Deus dá ali o castigo pelo pecado que eles fizeram, ele dá uma esperança de redenção, de salvação, dizendo que do ventre da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O que Adão faz depois? Adão dá o nome da sua esposa, chamando Eva, dizendo que ela será mãe de todos, mãe de toda a humanidade. E o que Adão faz? Adão faz aquilo que ele deveria ter feito desde o princípio, ele protege Eva. Ele dá um nome para ela, ele mantém o nome dela como uma referência da maternidade, porque essa seria agora a única salvação para eles. E lembrando que ele estava trazendo isso, né, na memória, que se ela era a única esperança, porque da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, então ele tinha que proteger ela, ele tinha que cuidar dela agora. Então, a única esperança estava na mulher que geraria o Messias. Então, quando nós lidamos com textos como esse, mais uma vez, pensando não que a palavra de Deus tem que ser atualizada, mas que Deus é bom e que nós temos que nos moldar a palavra de Deus e não Deus que tem que se moldar a nós, então a gente entende e